Capítulo 2: A separação e a expiação. As origens da separação. Estender-se é um aspecto fundamental de Deus, que Ele deu a seu Filho. Na criação, Deus estendeu-se às suas criações e as imbuiu da mesma vontade amorosa de criar. Tu não só foste plenamente criado, como foste criado perfeito. Não há nenhum vazio em ti. Devido à tua semelhança com teu Criador, és criativo. Nenhuma criança de Deus pode perder essa capacidade porque é inerente ao que ela é, mas pode usá-la de maneira imprópria através da projeção. O uso impróprio da extensão ou projeção ocorre quando acreditas que existe em ti algum vazio ou alguma falta, e que podes preenchê-lo com as tuas próprias ideias, em vez da verdade. Esse processo envolve os seguintes passos. Primeiro, acreditas que o que Deus criou pode ser mudado pela tua própria mente. Segundo, acreditas que o que é perfeito pode ser tornado imperfeito ou falho. Terceiro, acreditas que podes distorcer as criações de Deus, inclusive a ti mesmo. Quarto, acreditas que podes criar a ti mesmo e que a direção da tua própria criação depende de ti. Essas distorções interligadas representam um retrato do que de fato ocorreu na separação, ou seja, o desvio para o medo. Nada disso existia antes da separação, nem de fato existe agora. Tudo o que Deus criou é como Ele. A extensão, como foi empreendida por Deus, é similar à radiância interior que as crianças do Pai herdam dele. Sua fonte real é interna. Isso é tão verdadeiro em relação ao Filho quanto em relação ao Pai. Nesse sentido, a criação inclui tanto a criação do Filho por Deus quanto as criações do Filho quando a sua mente está curada. Isso requer que Deus tenha dotado o Filho com livre-arbítrio, porque toda a criação amorosa é dada livremente em uma linha contínua na qual todos os aspectos são da mesma ordem. O Jardim do Éden, ou a condição anterior à separação, era um estado de mente no qual nada era necessário. Quando Adão deu ouvidos às mentiras da serpente, entre aspas, tudo o que ouviu não era verdade. Não tens que continuar a acreditar no que não é verdadeiro, a não ser que escolhas fazê-lo. Tudo aquilo que pode literalmente desaparecer no abrir e fechar de olhos, porque é apenas uma percepção equivocada. O que é visto em sonhos parece ser muito real. No entanto, a Bíblia diz que um sono pesado caiu sobre Adão e não há em alguma parte referência ao seu despertar. O mundo ainda não experimentou nenhum despertar ou renascer em escala absoluta. Tal renascimento é impossível enquanto continuares a projetar ou criar equivocadamente. Contudo, a capacidade de estender, assim como Deus estendeu a ti seu espírito, permanece ainda dentro de ti. Na realidade, essa é a tua única escolha, porque o teu livre-arbítrio te foi dado para a tua alegria em criar o que é perfeito. Todo medo, em última instância, é passível de ser reduzido à básica percepção equivocada que tens, a capacidade de usurpar o poder de Deus. Obviamente, não podes nem tens sido capaz de fazer isso. Aqui está a base real para escapares do medo. O escape é efetuado pela tua aceitação da expiação, que faz com que sejas capaz de reconhecer que os teus erros realmente nunca ocorreram. Só depois que um profundo sono caiu sobre Adão, pôde ele vivenciar pesadelos. Se uma luz subitamente se acende enquanto alguém está sonhando um sonho amedrontador, ele pode inicialmente interpretar a própria luz como parte do seu sonho e ter medo. Todavia, quando acorda, a luz é percebida corretamente como a liberação do sonho, ao qual já não mais se confere realidade. Essa liberação não depende de ilusões. O conhecimento que ilumina não só te põe em liberdade, mas te mostra também claramente que tu és livre. Quaisquer que sejam as mentiras que possas acreditar, não concernem ao milagre, que pode curar qualquer uma com a mesma facilidade. Ele não faz distinções entre percepções equivocadas. A única coisa que concerne a ele é distinguir a verdade de um lado e do outro erro. Alguns milagres podem apresentar maior magnitude do que outros, mas lembra-te do primeiro princípio deste curso. Não há nenhuma ordem de dificuldade em milagres. Na realidade,
Tu és perfeitamente intocável por todas as expressões de falta de amor. Essas podem vir de ti e de outros, de ti para outros e dos outros para ti. A paz é um atributo em ti. Não podes achá-la do lado de fora. A eternidade é alguma forma de busca externa. A saúde é paz interior. Ela te permite permanecer imperturbado pela falta de amor externo e ser capaz, através da sua aceitação dos milagres, de corrigir as condições resultantes da falta de amor nos outros. Fim da leitura de hoje. Lição 10. Livro de exercícios. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Essa ideia se aplica a todos os pensamentos dos quais esteja ciente ou venhas a estar ciente durante os períodos de prática. A razão dessa ideia ser aplicável a todos eles é que não são os teus pensamentos reais. Já fizemos essa distinção antes e faremos novamente. Ainda não tens base para comparação. Quando tiveres, não terás dúvidas de que o que antes acreditava serem os teus pensamentos não significava coisa alguma. Essa é a segunda vez que usamos esse tipo de ideia. A forma é apenas ligeiramente diferente. Dessa vez a ideia é introduzida com meus pensamentos em vez de estes pensamentos. E nenhuma ligação explícita é feita com as coisas ao teu redor. A ênfase está agora na falta de realidade daquilo que pensas. Esse aspecto do processo de correção começou com a ideia de que os pensamentos dos quais estás ciente são sem significado, estão fora ao invés de dentro de ti. Então, enfatizou-se o seu status passado ao invés do presente. Agora, estamos enfatizando que a presença desse pensamento significa que não estás pensando. Essa é apenas uma outra maneira de repetir a nossa declaração anterior, de que a tua mente está realmente em branco. Reconhecer isso é reconhecer o nada quando pensas o que o vês. Como tal, esse é o pré-requisito para a visão. Fecha os olhos para esse exercício e começa-os repetindo da ideia de hoje, bem lentamente para ti mesmo. Depois acrescenta: a ideia do dia de hoje, os meus pensamentos não significam coisa alguma, e acrescente: esta ideia me ajudará a liberar-me de tudo o que eu acredito agora. Os exercícios consistem, como antes, em investigar na tua mente todos os pensamentos que estejam disponíveis para ti, sem seleção ou julgamento. Tenta evitar qualquer tipo de classificação. De fato, se achares que pode ser útil, poderias imaginar que estás vendo uma procissão estranhamente agrupada a passar, com pouco ou nenhum significado pessoal para ti. À medida que cada um cruza a tua mente, diz: meu pensamento sobre tal coisa não significa coisa alguma. Meu pensamento sobre aquela coisa não significa coisa alguma. O pensamento de hoje não pode, obviamente, servir para qualquer pensamento que te aflige em qualquer momento. Além disso, melhor dizendo, o pensamento de hoje pode, obviamente, servir para qualquer pensamento que te aflige em qualquer momento. Além disso, são recomendados 5 períodos de prática, cada um com aproximadamente 1 minuto no máximo de exame mental. Não é recomendável que esse período seja estendido. Ele deve ser reduzido por meio minuto ou até menos, se você experimentar desconforto. Lembra-te, contudo, de repetir a ideia lentamente antes de aplicá-la, de forma específica e também de acrescentar: esta ideia me ajudará a liberar-me de tudo o que eu acredito agora. Fim da leitura de hoje.